E aí, cabucada, boa tarde, bom dia ou boa noite. Vocês vão comprar a propriedade de vocês. Eu tô meio enfadado porque é o segundo vídeo que eu gravo, acredita? Eu gravei o primeiro, quando eu fui prestar atenção. Gravei 14, 15 minutos aí explicando as coisas pra vocês. Cadê o áudio? Eu fui editar, né? Colar o fundo. Cadê o áudio do vídeo, cabo? Cadê? E agora a gente vai ter que os vídeos eu vou gravando de cabeça. Bora tentar lembrar o que eu falei para explicar a vocês, né? Mas nós sabemos, a gente que é da pecuária já está há muito tempo, já está esses pensamentos e essas ideias, e essas convicções já estão meio que solidificadas na mente. Bora lá que eu tenho que gravar para dormir, né? Mas boa noite, bom dia, boa tarde. Como vai vocês, cabucada? Como vai a região de vocês? Vocês que gostam aí do agro, você que nasceu no interior, mas hoje a vida lhe levou para os caminhos, né? Que isso tem muito. Às vezes você nasce, você se cria no interior, uma vida bota você em outro rumo, mas você é apaixonado por aquilo. Você não pode ver um vídeo de gado, um vídeo de uma vaca, aquele chucai, né, latejando assim na cabeça, que é olha, um som bonito é um chucai. Olha, eu vou contextualizar um negócio pra você. Quando eu tava no ensino médio, eu lia muitos livros, né? Menino de Engenho, Botija, essas coisas. E eu me lembro que eu escrevi uma passagem pra professora sobre o chucalho, né? Como o chucalho é lindo. Porque quando meu avô tinha uma vaca, que era muito comum naquele outro tempo, que era meia gi, meia guzerá, ela tem as pontas em arco como o guzerá, mas um pouco virado para trás, e tinha a cor do gi, que era um vermelho bem bonito, era uma vaca muito grande, né? Naquele tempo o povo gostava de vaca grande, a menina que era tão grande que a munheca dela era inchada. E ela tinha um chucai, a coisa mais linda. Aí eu escrevi assim, uma coisa mais ou menos assim. Chega o final da tarde, meu avô senta no tamborete. Não é poesia, lembrando. Chega o final da tarde, meu avô senta no tamborete, puxa aquela tininha do lado, pega o seu facão e começa a cortar a palma. Lá debaixo daquela garoba, o sol já ali minha vida, né? Das 4 e pouco. Lá no fundo, lá no pé de caju antigo, plantado no pé do lajedo. Porque quando chove, é o primeiro que molha, é o pé do lajedo. Vinha a nossa vaca, vermelha, da cor de fogo, as pontas grandes e o chucai. Tengo, 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 tengo. Ela vinha puxando o resto do gado. E de longe eu só escutava. Tengo, tengo. Eita, saudade, viu? Ei, teve que respirar fundo agora com a bocada. Esse momento assim do meu interior. Momento que não volta mais, né? A gente deve novos momentos. Mas o passado tá aqui, ó. Tá aqui na gente. A gente que nasceu naquele torrão, não tem como não. Mas bora lá, essa explicação aí, se foi, né? Vamos voltar ao assunto principal do vídeo. Ei, cabocado, mas é bom. Caboclo do céu. Bora lá, né? Eu tô gravando esse vídeo porque o Rodrigo é inscrito aqui no canal, ela é caririzeiro como eu, né? O Rodrigo, ele tem um emprego, foi trabalhando e tal, conseguiu juntar um dinheirinho e comprou uma propriedade de 20 hectares, lá no Cariri. Agora me fale o nome da cidade, porque Rodrigo não me disse. Rodrigo, quando você ver, bota aí nos comentários a sua cidade, porque a gente conversou um horror e você não me disse, só disse que era no Cariri, paraibano como eu, né? Aí o Rodrigo veio com uma dúvida que pra gente que já tá no meio há muito tempo, a gente acha uma coisa bem normal. Mas para quem está entrando, para quem é de fora, eu acho que é uma dúvida plausível, principalmente no cenário que a gente vive hoje. Que dúvida danada é essa? O Rodrigo veio com o seguinte questionamento. Eduardo, eu comprei minha propriedade e estou querendo formar ela, alimento. Eu ainda não posso comprar muito bicho, então decidi formar o alimento para depois eu adquirir os animais. Eu disse, ótimo, ninguém começa grande, né? É aquele negócio, né?
Às vezes quem começa não fica grande, mas todo mundo que ficou grande teve um começo. Então já tem um começo ali, né? Usando a Rodrigo. Aí Rodrigo disse o seguinte: eu vejo muito o pessoal seu Pompeu, o pessoal dos Dantra, que é da Carnaúba, né? E até o pessoal da Mandacaru estão testando pastejo rotacionado na palma. E eu vejo que também eles, bem como os outros, gostam muito do capim búfalo. E você sabe que são duas culturas caras de se montar. Mas na sua opinião, eu quero já montar uma parte esse ano. O que eu devo fazer? 20 hectares de palma, eu chamo palma, né? Calma. Quem se você se incomoda, você chama palma. Eu chamo palma. É o costume. 20 hectares de palma ou 20 hectares de capim búfalo. Eu disse a ele. É o que eu vou dizer a você. Eu gosto da ideia 80-20. Como assim 80-20? Vamos ser sinceros, vamos deixar aí, se ela for 20 hectares, vamos deixar a reserva legal. A reserva legal hoje no Brasil é 20%. 20% de 20 é 4. 4 hectares tem que ser reserva legal, então a gente tem que trabalhar com 16. Por que não fazer 80-20? Não. O que é 80-20? 20% de palma, 80% de capim búfalo. Por quê? Vamos explicar? Tanto a palma, tanto o capim búfalo tem pontos positivos e pontos negativos. Isso depende muito da realidade de cada um, o que vai fazer. Mas eu vou explicar a minha opinião e o que eu uso. Né? Eu tenho 10 hectares de capim búfalo, mais ou menos 1 e pouco de palma. Então, vamos melhorar a palma. Esse ano estamos plantando mais, inclusive, né? Nossa mesmo. A gente tem muita palma que é de vovô, mas nossa mesmo não dá 1 hectare de palma, que a gente está ajeitando isso. Graças a Deus, esse ano a gente vai passar para a palma plantada para uns 2 hectares, né? Que é o ideal, é pelo menos ter uns 2,5. Mas a gente chega lá. Mas vamos explicar. Eduardo, eu devo plantar os 2? Se você puder, rapaz, faça isso. Por quê? Vamos começar a explicar a palma. A palma. A palma forrageira, orelha de elefante, né? O nome científico aí não é comigo. Mas é uma palma mexicana. Quem trouxe foi o pessoal lá do Suassuna, depois da seca, que trouxeram ela e acho que a Carnaúba foi um dos primeiros blocos que plantou. Carnaúba foi um dos primeiros, também teve o pessoal do seu Pompeu, que tiveram como acessar essa palma mais rápido. Mas ela veio depois da 2012. Nós antes de 2010 mais ou menos, a gente tem uma palma chamada palma comum ou palma gigante, que é uma palma muito boa, porém era sensível à cochonilha do carmim, que infelizmente chegou no Brasil. Algumas regiões eu vejo que ela não chegou. Alguma região aqui do Rio Grande do Norte, um pedacinho ali do Ceará e uns pedaços da Bahia. Mas ela chegou. Na Paraíba foi um desastre. Eu me lembro, a gente ia buscar carro de palma, o lastro do carro ficava cor de vinho, né? Porque a cochonilha, depois que você esmaga, ela solta um vermelho forte, quase vinho. A luva da gente de cortar a palma ficava cor de vinho, a língua do gado. Era uma desgraça, né? Mas ela veio e dizimou a nossa palma gigante, lá até 2010. A seca da gente só foi seca realmente grave daquele jeito, que a gente não tinha palma. A gente pegou desprevenido 2 vezes, porque meu amigo nordestino é troço valente. Mas pensa num troço que desmoraliza o homem, é uma seca. Olha, tem um livro chamado Menino de Engenho. Ele diz o seguinte: tem um dono do engenho lá, um velho, seu real de idade, tem um enchente, alagou o engenho dele. Todo engenho pro lado de Recife é perto das águas, né? Para rodar a roda do engenho. Aí ele disse o seguinte: prefiro eu perder 10 vezes para chuva do que uma vez só para seca. Isso eu vi muito nordestino dar aquela chuvada grande, o açude dele se embora. Ele disse: não tem nada não, é chovendo, reforço com seca. Porque, meu amigo, a seca, ela desmoraliza o homem. Olha, um homem levar um tapa na cara é feio. Mas não dói como 5 anos de seca nos pinhaços, que a gente pegou lá em 2012. 5 anos de seca, Mandacaru, carreguei muito. Tem uma criaçãozinha de bode, cabinha de leite. Ave Maria. Mas escapemos. Graças a Deus saímos fora. O gado comeu muito bagaço de cana, só com farelinha de milho, sabe? Só para dizer que comia. Meu Deus do céu. Mas voltando lá. Aí teve esses eventos tudinho que acabou com a nossa palma.
Aí lá em 2015, 2016, o Suassuna, querendo ajudar aqui, pensa um povinho dedicado, eles trouxeram essa orelha de elefante. Começou pela Carnaúba, começou se espalhando, e hoje é praticamente, você vê o Cariri paraibano e outras regiões do Nordeste brasileiro, quase todo canto tem paia. Você vê ainda umas regiões, palma forrageira ou orelha de elefante, né? Você vê algumas regiões da Bahia, Ceará, ainda usam a palma comum, bem como alguma região do Piauí. Mas é bom também ter a sua reserva de orelha de elefante, porque a conchonila pode chegar em vocês, viu? Tome ciência disso. Aí bora lá, chegou a palma orelha de elefante. Hoje todo mundo tem, a gente tem, todo mundo tem entre aspas, né? Hoje é fácil de acessar o plantio dela. Ponto positivo. A palma é uma excelente reserva hídrica. A palma orelha de elefante, para quem cria, vai concordar comigo. Vou pegar até aqui. Na seca ela tá isso aqui, ó. Uma folha de papel de um sereno, ela já tá assim, com 5, 6 dias, já tá grossinha. Se der uma chuva grossa, meu amigo, ela vira um livro desse, de largura, né? Então, ela é uma reserva hídrica muito boa. Choveu, ela incha d'água. Além de tudo, é uma reserva de proteína e é um volumoso de baixo custo. A palma é baixo custo. Você planta ela dando estrume, acabou-se, né? Mas tem uns pontos negativos. Isso, buscando lá o pastejo, vamos para eles. Vamos primeiro para o ponto negativo do custo, né? Do custo. Qual é o ponto negativo da palma no custo? Mão de obra. A gente sabe, a gente que é agricultor, que o troço difícil da mão de obra, meu amigo, achar caboclo disposto para trabalhar é luta, até pagando bem, mais que um salário mínimo, né, quando você vai somar o preço das diárias. Mas não dá, então você tem a dificuldade do custo. Você pensa que é fácil dar comida de palma a 10, 12 reis? É não, meu amigo. Se você tiver 20 reis grandes para comer no custo, você se aperta. Pensa que é brincadeira? Vai nessa. Palma é alimento bom, mas é muito trabalhoso. Aí por isso também o povo inventaram não, estão testando tecnologias. Estão testando a tecnologia do pastejo rotacionado. É uma variável. Soltar o gado dentro da palma. Antigamente, quem soltava gado dentro de palma era o quê? Desmantelado. Quem solta gado dentro de palma hoje é o quê? É um cientista. Ele está testando nova variedade. Para você ver como a mesma coisa, só mudou o contexto. Aí hoje os pessoal estão soltando o gado da palma para testar desde a ingestão de alimento do gado, a rebrota da palma e vários critérios. O que eu tenho medo de soltar gado em palma? A gente que trabalha com a palma orelha de elefante sabe como, não só a orelha de elefante, a comum também tem isso. Sabe como ela quente é um veneno para gado. Então o meu medo é, solta o gado o dia todo dentro da palma, vai batendo coisa, quebra as folhas, a palma recebe o sol o dia todo. Um animal come uma palma dessa. Isso fermenta dentro dele. Pode gerar prejuízo. A gente pode perder o animal, pode perder todo o rebanho. Então meu receio com pastejo rotacionado ainda é esse. Qual é a garantia que eu tenho que a palma não vai, em vez de aumentar meu animal, fazer melhorar, prejudicar com excesso de quê? De sol nela. Como? Se você vive na sua propriedade, Eduardo, eu vivo na minha propriedade, eu posso tirar o gado de 10 horas da manhã dentro, soltar de 6 e tirar de 10. Eu concordo, mas eu ainda não minto e digo aqui a vocês, eu ainda sou receoso de deixar o gado o dia todinho dentro da palma. Sou e sou. Para gente que vive da agricultura, qual é o nosso patrimônio? O gado. Você já imaginou perder todo o seu gado? Eu sou receoso, eu nesse momento eu não sou um adepto ao pastejo rotacionado o dia todo. Se você conseguir controlar meio dia o tiro, aí eu acho que é bem viável. A economia de mão de obra é enorme, né? Mas tem esses pontos negativos. E o capim-búfalo, Eduardo? Vale a pena plantar? Meu amigo, você é nordestino e não plantou capim-búfalo ainda? O nordestino que não planta capim-búfalo só foi em terra branca. Terra cheia de areia, né? Que é uma terra que o capim-búfalo não dá, que geralmente é aquela terra do Agreste, Pernambuco, que o povo planta mais o capim corrente, a miã, né?
a espécie capim-miã. Mas se a sua terra der capim-búfalo, plante capim-búfalo, meu amigo. O consórcio nordestino é Paima, búfalo. Paima é búfalo. O casamentozinho que dá certo. Teste para você ver. Porque o capim-búfalo, igualmente a Paima, cuspiu, ele brota. Cuspiu, ele brota. Então vamos começar do começo. O capim-búfalo, qual é a vantagem? Não é uma semente tão cara. A gente sabe aí que capim-búfalo está 30, 35, dependendo do canto, 40 o quilo. Mas se você for comparar outros sementes por aí, meu amigo, tem semente de capins, é mais de 100 reais. Então, relativamente, não é caro capim-búfalo, a semente. É fácil você acentuar, por quê? Porque o capim-búfalo, choveu hoje. Eu plantei meu capim, choveu hoje em cima. Ok, já começa a brotar. Hoje é quinta, quarta, quinta. Quando for lá para a segunda, terça, já está brotando. Quando ele começou a brotar com 8 dias da chuva, ele continua a brotar. Com 15 dias da outra chuva, ele vai se embora. Do dia que se chover 45 dias, assim mesmo intercalado, você acentuou o capim-búfalo. Ele está quase no ponto de cimentar, ou nem cimentou, acabou-se. Morreu Maria Preá e Severino Bill foi para o enterro. Por quê? Porque o capim-búfalo está escape. Ele pode parar o inverno ali. Ele não vai morrer mais. Aí você tem a facilidade de acentuação. Outra facilidade para nós nordestinos. A gente que é nordestino sabe que na minha região, Cariri, quando dá de agosto, chuva se encerra. Julho já começa o sereno fino, aquele sereninho para cair a folha. E agosto acabou-se. Aí nós temos até dezembro ou janeiro sem chuva, 6 meses sem chuva. Quando é sem chuva inverno, quando é ali em outubro, novembro, sempre dá 2 chuvadinhas, que é para fazer água, para gente escapar o gado com a aguinha da chuva, né, coisa. Quem tem capim-búfalo, quando dá aquela chuvadinha de novembro, dezembro, com 15, 30 dias tem que comer, porque o capim-búfalo é igualmente a paima. Cuspir, o capim-búfalo faz isso, ó, na terra. Vai-se embora crescendo, rapaz. E se der uma chuvada grossa mesmo, com 30 dias você tem empenhado de cimento para vender e ainda tem que comer sobrando para seu gado. Então capim-búfalo é muito bom. E não vão músculo que tem muita proteína, é resistente. Você vê que teve aquela seca de 2012, poucas áreas de búfalos foi perdida. A gente tem vizinho, as minhas não, que as minhas é tudo nova. Mas a gente tem vizinho que tem área de búfalo de 30 anos. Passou por umas 3 secas e estão lá. Isso não é um capim não. Isso é uma bênção de Deus. Aí você tem um capim desse junto com a palma, você está feito na vida. Por quê? Porque o capim-búfalo na seca, no período seco da gente, ele não é tão forte. Né? O capim-búfalo não é tão forte. Se eu pego, complemento com a palma, que é rica em água, essas coisas, é um volumoso, dá certinho, rapaz. Um casamento, olha, perfeito. Só o milho da pipoca. É tanto que tem gente que pega, deixa uma reservinha de búfalo para tirar na serra, para pegar a paima, passa os dois na forrageira, mistura e dá o gado. E o gado engorda, viu? Paima com capim-búfalo misturado na forrageira, gado engorda. Então, isso que eu digo os 80-20. Você tem a média disso. Se você é nordestino, se eu tiver a média de 80-20 de paima, muito bom. Você pode dizer assim, mas Eduardo, 20% da minha propriedade de paima não é muito grande? Eu digo, não. Porque se você quiser, você vende a palma. Palma, como diz o Matuto, é cheque. Ó, paima é cheque. Nessa seca a gente viu, nessa seca não, ano passado, que não foi nem seco, a gente viu a procura que estava por palma. E o povo sem querer vender, porque quase todo mundo criava, quem danado vai vender sua paima. Então se você é nordestino, for igual o Rodrigo lá, estava pensando em planejar, plante sua paiminha, plante seu capim-búfalo. Olha, você diz assim, Eduardo, eu não posso desmatar não. É um preconceito básico. Nem todo mundo começa grande, e nem todo mundo termina grande. Mas quem é grande, começou, não começou? Não é isso? Então veja aí. Comece. Começa, pai. Paima, como o povo plantava paima de primeiro? No muturo. Plante 40 covas de paima, orelha de elefante no seu muturo. Você já vai ter sua semente de paima para replantar o seu. Já é um começo. Comece. Eu digo a você, quer mexer com pecuária? Comece. Se informe e comece. E eu não vou me estender não, que o vídeo tá ficando muito longo. E eu vou cochilar que tá tarde da noite, viu minha gente? Então, cabucada, cuide, qualquer dúvida, vão deixando aí no comentário. E também se você aguentou chegar aqui, parabéns, viu? Se chegou aqui, meu muito obrigado. Agradeço de coração.